Salve, salve, meu povo! Na alegria de mais um reencontro, conversa com o Evangelho para além dos templos. Que alegria estarmos juntos em mais uma semana, em mais uma reflexão. E antes de anunciar quem vai fazer essa conversa com a gente hoje, mais uma vez convido cada um de vocês a curtir, comentar, compartilhar. Mande para aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar, para que possa nos acompanhar nessa grande ciranda. A gente transmite essa roda de conversa por aí quase 10 canais diferentes. Então, que bom, seja por qual canal for que estamos juntos. E nosso desejo é que cada vez mais pessoas, estejam com a gente nessa grande ciranda. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Muito bem, sem mais delongas, hoje a gente faz essa roda de conversa com o nosso querido companheiro e irmão Frei Gilvander. Seja muito bem-vindo, camarada. Olá, Darlan, querido amigo e irmão. Que beleza reencontrá-lo. Outro dia estávamos presencialmente lá no 13º Encontro Nacional de Fé e Política, agora virtualmente. Uma alegria estar com vocês. Sejam bem-vindos, todos e todas que estão chegando para a gente refletir aqui um pouco mais sobre o Evangelho desse 6º domingo da Páscoa. Vamos lá! Com certeza, coisa boa, Frei Gilvander. Então, falei semana passada, mas eu vou reforçar hoje que encontrei com várias pessoas que nos acompanham nessa roda de conversa, viu? É uma alegria imensa encontrar cada um e poder te encontrar presencialmente também. Foi muito bom. Que tenhamos tantos outros. Então, meu povo, hoje a gente reflete o 6º domingo da Páscoa. O Evangelho está no livro de João, capítulo 14, os versículos de 15 a 21. Frei Gilvander, como sempre, fala pra gente qual o contexto desse evangelho. É um evangelho diferenciado, vamos dizer assim, cheio de palavras carinhosas de Jesus aos discípulos. Fala pra gente o que é que tem de especial, qual a mensagem inicial desse evangelho para todos e todas nós. Darlan, primeiro, nosso tempo aqui é pequeno, mas o ideal mesmo, eu sugiro, se possível, as pessoas, antes de acompanhar essa nossa reflexão aqui, que pegue a Bíblia, se possível, e leia lá, Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. Nosso querido Frei Carlos Mestres, grande biblista, ele diz assim que a primeira regra para te entender bem a Bíblia é ler com atenção o texto. Segunda regra, reler. Terceira regra, transler. E, se possível, ler de forma comunitária. Mas, Darlan, o evangelho desse 6º domingo da Páscoa, e maravilhosamente o Dia das Mamães, dia também que celebramos o 40º ano do martírio do nosso saudoso profeta Padre Josimo Tavares, é o evangelho que está dentro daquela parte do Evangelho de João, uma seção do capítulo 13, 14, 15, 16, 17, nesses 5 capítulos, é um bloco que nós chamamos de testamento espiritual de Jesus. Jesus já se aproximando de Jerusalém, sentindo que está ameaçado demasiadamente, que sua vida está por um fio, ele está sendo encurralado, e aí os discípulos e as discípulas também tremem na base, estão com muito medo, inseguros, E então, assim, imagine para a maioria dos discípulos e as discípulas que estão seguindo Jesus, camponeses, vindo lá da Galileia, aí chega na capital, Jerusalém, ambiente urbano, conturbado, e na festa da Páscoa ainda piorava a situação, porque tinham
muito mais segurança, seja das forças imperiais, seja da guarda do templo, né? Seja os mandados dos governadores, né? Tanto da Judéia quanto da Galileia, todo mundo atento, né? E também porque Jesus já tinha recebido um monte de ameaças de morte e de ressurreição, né? E muitos estão assim tremendo na base. Então, nesses 5 capítulos, do capítulo 13 até o capítulo 17, o quarto evangelho da Bíblia vai mostrar Jesus assim, sentindo que está sendo encurralado, e ele abre o coração e revela um infinito amor aos discípulos e discípulas, né? Em síntese vai dizer, olha, se vocês me amam, sigam meus mandamentos, o que eu testemunhei, né? Não vou deixar vocês sozinhos, vou pedir ao Pai para enviar um paráclito, que é um defensor, um advogado, e ele não vai ficar com vocês só um pouquinho, vai ficar para sempre, né? Eu vou continuar com vocês, o Pai está em mim, eu estou no Pai, eu estou em vocês, vocês estão em mim, né? Amemo-nos uns aos outros, permaneçam nesse amor. Então enfatiza muito essa relação, né? Termina o evangelho dizendo, olha, eu amo o Pai me ama, e quem me ama, ama o Pai ama vocês, e eu amo vocês também. Quer dizer, nós estamos juntos e misturados. Então são palavras, Darlan, assim, de um profundo carinho, de um amor muito forte. Jesus já sentindo que ia pagar um preço alto pelo seu amor extremado, ser fiel até o fim, mas ele estava preparando os discípulos e as discípulas para continuar o seu legado, o seu jeito de ser libertador, o seu jeito salvífico. Um pouco por aí, Darlan. Que bonito, Prejuvander. No versículo 16, né, a gente sabe aí que a Bíblia tem diversas traduções, mas em uma das traduções Jesus diz, o Pai enviará a vocês um paráclito, um Espírito de verdade que vai permanecer com vocês para sempre. Como que a gente poderia traduzir melhor esse versículo? Exatamente, boa pergunta, Darlan. Assim, imagine as pessoas que estão sendo ali, que está tremendo de medo, estão inseguros. Aliás, tem muita semelhança com a situação que nós estamos vivendo hoje, né? No Brasil e de modo geral no mundo, né? Muita insegurança, brutais injustiças acontecendo, devastação ambiental em demasia, muita gente adoecida, né? Sentindo-se inseguras. Então, nesse momento mais profundo, Jesus quer, assim, passar o seu legado e mostrar, olha, vocês não estão sozinhos, não se desagreguem, não fiquem isolados, continuemos unidos, igual um enxame de abelha, continuemos irmanados e irmanadas, mãos nas mãos, para dizer numa linguagem de hoje, e vai ter um paráclito, isso que chama de defensor, advogado, é o Espírito de Jesus que vai continuar vivo neles, né? Tem um grande teólogo europeu, Dietrich Bonhoeffer, né, que inclusive amargou o campo de concentração. Ele diz assim que o testemunho mais vivo de que Jesus está vivo é a comunidade cristã, de cabeça erguida, caminhando, né? Então é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, podem matar o meu corpo, mas meu espírito vai continuar em vocês, né? Eu vou continuar presente. Então, e o que ele chama aí, esse paráclito vai passar para vocês um espírito da verdade. Se é um espírito da verdade, não é quarto evangelho, a verdade é tudo aquilo que liberta, e a mentira é tudo aquilo que oprime e mata, né? Então, convido os discípulos para continuar juntos, unidos em comunidades, mas não se dispersar, e para tentar captar os espíritos de vida que conduzem a vida da gente, né? Naquela época, o espírito de vida não era seguir o Sinédrio, não era seguir a sedução do Império Romano escravocrata, não era seguir os grandes sacerdotes para se ter liberdade de vida em abundância, né? Como prescreve o mesmo Evangelho de João, tem que seguir um espírito de vida, né? Então convida-se também para a gente, como assim, o ouro sendo chacoalhado no crisol, mas para a gente permanecer. Me lembra muito
esse evangelho, Darlan, um grande poeta, né, o Bertolt Brecht, diz que pessoas que permanecem doando a sua vida, a vida toda, são pessoas imprescindíveis. Então Jesus está se revelando imprescindíveis, doando até o final e animando os discípulos: olha, eu vou continuar vivo em vocês, né? Como lá em Discípulo de Emaús, quando os discípulos percebem que Jesus está vivo, ele desaparece, aí Jesus entra neles, né? Com a força de vida, esse espírito de vida continua em Jesus. E aí hoje o desafio é a gente tentar compreender de que jeito a gente experimenta esse espírito de verdade. Pouco por aí, Darlan. Maravilha. Então, Frei Wander, esse final de semana, a gente tem aí duas celebrações importantes, né? Que é a celebração dos 40 anos do martírio do padre Josino Tavares, e também é celebrado, por mais que hoje fique muito mais forte a ideia do comercial, a gente não defende a bandeira do capitalismo, mas o Dia das Mães, infelizmente, virou um dia que o capitalismo tem grande força, mas a gente pode celebrar isso de outras formas, principalmente quando a gente identifica, quando a gente percebe que no Dia das Mães tem um evangelho de uma palavra tão carinhosa, que abraça tanto, né, como essa de Jesus. Então, como que a gente atualizaria esse evangelho, esse testamento espiritual de Jesus, nesse dia onde tem celebrações tão importantes como o Dia das Mães e a celebração do martírio do padre Josino Tavares? Darlan, eu sinto que tem o dedo de Deus, esse evangelho iluminando esse Dia das Mães e o 40º ano do martírio do padre Josimo, né? Por vários motivos. É bom a gente lembrar que na espiritualidade de algumas igrejas orientais, o Espírito Santo é associado à figura da mãe. Assim aparecem ícones siríacos da Idade Média. Neste ano em que celebramos esse 6º domingo da Páscoa, no dia em que a sociedade dedica às mães, vamos agradecer ao divino amor as graças que recebemos através de nossas mães e vamos ver em cada mãe a imagem do Espírito de Deus, do qual a Bíblia começa, né? A Bíblia diz: o Espírito de Deus está nas águas, fertilizando tudo. Então, você imagina assim, a gente precisa aprender muito mais com as mães governando a sociedade, as mães, mulheres de luta, né? É maravilhoso, o amor imenso que as mães testemunham, é convite para a gente amar como as mães amam, né? No Evangelho de João diz: eu peço que vocês amem-se uns aos outros como eu vos amo. Então, como as mães vos amam, né? E também nesse 10 de maio de 2026, Darlan, quando celebramos 40 anos do martírio do padre Josimo Tavares, que no seu testamento espiritual, alguns dias antes de ser assassinado lá em Imperatriz, no sul do Maranhão, diante do bispo, dos padres e de várias lideranças pastorais da diocese de Imperatriz, o padre Josimo, ele também ele divulgou o que nós chamamos de o seu testamento espiritual, muito parecido com esse evangelho que nós ouvimos, estamos refletindo hoje. O padre Josimo disse o seguinte: se eu me calar, quem defenderá os camponeses, os poceiros empobrecidos? Quem lutará a seu favor? Eu, pelo menos, nada tenho a perder. Não tenho mulher, nem filhos e nem riqueza sequer. Ninguém chorará por mim. Só tenho pena de uma pessoa, minha mãe, Dona Olinda, que depois passou a ser reconhecida como mãe da esperança. E o padre Josimo dizia: ela só tem a mim, sou filho único, e mais ninguém por ela. Ela é pobre, viúva. Mas vocês, das comunidades, ficam aí. E espero que vocês cuidem da minha mãe. Nem o medo me detém. É hora de assumir. Morro por uma causa justa. Darlan, como Jesus, padre Josimo doou a vida até o fim para que os poceiros e camponeses
conquistassem a terra e fossem livres da escravidão, que é ser expropriado do acesso à terra para cultivar e viver em dignidade. Então eu vejo uma profunda sintonia entre o espírito de mãe, testemunho que as mães dedicam a nós, né? Esse legado espiritual é do Padre Josimo, que é um exemplo de compromisso ético, profético, libertador, né? Doou a sua vida com apenas 33 anos de idade, com apenas 3 anos de sacerdócio, né? E faz bem também, Darlan, nesse evangelho, junto com celebrando o Dia das Queridas Mamães e também do Padre Josimo, faz bem também a gente observar o espírito de vida que está circulando na sociedade brasileira hoje, por exemplo, nas pessoas das religiões de matriz africana, seja no candomblé, na umbanda ou no espiritismo, que infelizmente muitas pessoas, seja do catolicismo ou de igrejas pentecostais ou neopentecostais, infelizmente ainda manifestam incompreensão, né? Às vezes até perseguindo, né? O espírito da verdade também está irradiando no Brasil, no meio de mais de 340 povos indígenas, povos originários, que, junto com os povos de matriz africana, veem na natureza o sagrado, né? O sagrado está nas águas, está na montanha, está nas florestas, está nos biomas, está nas flores, está nas pedras. Então essa comunhão de vida diante dessa sociedade de uma brutal opressão e exploração que o sistema do capital nos impõe, faz bem a gente respirar fundo e acolher esse espírito de vida que vem muitas vezes nos que estão na periferia, no meio do povo negro, que mesmo debaixo de um racismo estrutural institucional continua resistindo, sendo um povo de luta e solidário, no meio das pessoas que têm orientação homoafetiva, que sofrem também homofobias, incompreensões, mas que revelam uma profunda humanidade, né? E de todas das mulheres, né, que estão, infelizmente, no Brasil, um índice absurdo de violência doméstica, de feminicídio, né? Mas mulheres que continuam amando, né? E buscando respeito. Então esse evangelho de hoje, Darlan, ele nos convida para a gente abrir o nosso coração, o nosso ouvido, respirar fundo e acolher esses espíritos de vida que estão por aí. A gente é um convite ao evangelho para a gente se desapegar de tudo aquilo que aprisiona. Com certeza, Frei Wander. Outro dia eu vi uma expressão que eu achei muito bonita. Deus nos ama tanto, exprime seu amor de tantas formas, que ele só poderia ser mãe, ele só pode ser mãe. Eu achei bem interessante. Que maravilha. Tinha um poema, o título do poema é Deus é Mãe. E com isso a gente encerra a nossa roda de conversa de hoje, agradecendo a cada um e a cada uma que nos acompanhou até aqui. Um feliz Dia das Mães para todas as mães uterinas e de coração também. Beijo no coração. Muito obrigado pela companhia e seguimos juntos sempre. Frei Wander. Um abraço, Darlan, um abraço para todos, todas. Que beleza. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.